Boa tarde, ministro. Breno Pires, do Estadão. Algumas propostas que estão contidas no projeto de lei já foram ou naufragaram no Congresso ou foram rejeitadas pelo Supremo. Por exemplo, no caso do Supremo, a fixação do regime inicial obrigatoriamente fechado para crimes hediondos já foi declarada inconstitucional. Está na sua proposta, assim como também a da corrupção, o peculato, né, também teriam o regime inicial fechado. Então, no caso do Supremo, por que acreditar que isso não vai ser barrado agora? E no caso do Congresso, por que acreditar que medidas como as de combate à corrupção, confisco alargado, criminalização do Caixa 2, entre outras, que naufragaram no Congresso, vão agora ser aprovadas na sua proposta? Bem, no Congresso, eu digo que é um outro momento político. Então, uma abertura maior para propostas relacionadas a essa área de corrupção. Muitas vezes, no passado, houve também muitos problemas de conflitos e tensões decorrentes do momento circunstancial. Acredito que essas questões foram muito superadas com a eleição do novo governo federal. E o governo federal agora é um parceiro para melhorar essas medidas. Talvez não tenha sido tanto em relação, por exemplo, a medidas contra a corrupção no passado, com todo respeito. Então se pode mudar, é um novo momento político. Sobre a criminalização do Caixa 2, o senhor acredita que a mudança vai valer de forma retroativa quem já cometeu e até admitiu ter cometido esse crime? A questão do Caixa 2, a proposta não revoga o tipo atual que prevê a conduta do Caixa 2, que é o artigo 350 do Código Eleitoral, que trata como se fosse uma falsidade ideológica. Então, na verdade, ele introduz um novo artigo sem revogar o anterior. Então, quem cometeu o Caixa 2 no passado continua enquadrado no artigo 350 e não nessa proposta. Evidentemente, a proposta, por proibição constitucional, se aprovada, não retroage. Aí é uma proibição constitucional da irretroatividade da lei penal. Minha pergunta é relacionada à medida sobre o conceito de organizações criminosas. Com essas considerações, há uma equiparação das milícias com as facções criminosas? A legislação que tipifica organizações criminosas, a meu ver, já permite o enquadramento dessa entidade, das milícias, como organização criminosa. A proposta apenas deixa claro que é essa situação mesmo, assim como em relação às outras organizações criminosas. Cerca de 70% dos criminosos reincidem, então haveria essa superlotação nos presídios e as facções estão instaladas lá e a gente sabe que as ordens saem de lá de dentro. De que forma essas medidas podem desarticular? E sobre essas exceções com relação à prisão, à condenação em segunda instância, o veredito do tribunal do júri, isso não poderia novamente judicializar essa questão da prisão, da condenação em segunda instância, essas exceções, enfim? Você tem que ter a lei como uma aliada e, por outro lado, você tem que ter medidas executivas. Então, o problema da superpopulação carcerária, como é que se resolve? Há quem diga que abrindo a porta das cadeias. Eu acho que, pelos níveis de criminalidade no Brasil, não me parece ser a solução mais sábia. Tá? Então, o que tem que fazer? Em parte, tem que haver novos investimentos para ampliar as vagas. Se pode pensar também em um filtro maior de quem é preso e de quem não é preso? Pode. Mas, ainda assim, vai haver um problema a ser resolvido por aumento de vagas no sistema carcerário. Também há uma expectativa de que, endurecendo em relação a essa criminalidade mais violenta, isso tem um efeito preventivo. Então, por que se faz a legislação dessa forma? Não é que é punir as pessoas. A legislação quer que as pessoas não cometam esses crimes. A questão da judicialização das questões, olha, faz parte do sistema o controle de constitucionalidade nas mãos dos tribunais, das Cortes de Justiça brasileiras, entre elas o Supremo Tribunal Federal. Se houver alguma impugnação de alguma medida, isso vai ser discutido perante o Supremo Tribunal Federal e o governo federal vai apresentar a sua posição. Isso faz parte do nosso sistema de freios e contrapesos. Os governadores sugeriram aqui a questão de pedir a liberdade provisória para quem for preso na posse de fuzil ou uma arma mais pesada. Não sei se isso entrou naquele ponto que nega a liberdade provisória para quem é um profissional, um criminoso profissional ou reincidente. Queria saber se isso vai entrar no projeto ou não. E só me tirar a dúvida dos saidões. Você chegou a falar quais são os criminosos que não vão ter mais direito aos saidões. Só uma dúvida em relação ao que você falou. Tem que propor uma lei que estabeleça que perguntas só em serviço coletivo só para um jornalista estritamente dizendo. Mas, enfim, a primeiro ponto, houve uma sugestão, houve um fato concreto ocorrido há algumas semanas de que
uma pessoa foi presa em flagrante portando um AR-15, uma metralhadora de alto potencial destrutivo, e foi colocado em liberdade numa audiência de custódia. A proposta do projeto visa evitar esse tipo de situação. Então, se ao realizar a audiência de custódia, após uma prisão em flagrante, houver uma percepção de que o indivíduo é um criminoso profissional, habitual, ou reincidente, ou que integra a organização criminosa, não pode ser colocado em liberdade, porque é um indivíduo, de fato, perigoso. Não é? Não faço nenhuma crítica àquele caso específico, que eu não conheço detalhes, mas é um ilustrativo de situações que talvez devessem ser evitadas. Isso está no projeto ali, são basicamente criminalidade mais grave, né? Mas está expresso ali que é condenados por crimes hediondos, tortura e terrorismo. Ministro, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública emitiu uma nota sobre o projeto. Ele observa que a maior parte das medidas refere-se aos crimes de corrupção, mas analisa que a proposta é superficial ao que se refere à área de segurança pública. Diz que trata-se apenas do endurecimento de algumas penas. O Fórum alega que não aborda a desarticulação das polícias, a falta de um sistema nacional, a desvalorização das carreiras públicas, a falta de estrutura das perícias e sobre precariedade da investigação policial. A pergunta ministro, o governo estuda apresentar em breve um outro conjunto de medidas abordando essas questões colocadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública? Olha, em 30 dias não deu realmente para resolver o problema da segurança pública no Brasil. Existe uma série de medidas que têm que ser tratadas paralelamente e boa parte dessas medidas mencionadas não depende de lei, depende de ação executiva. Então, estruturar as perícias dos estados. Não preciso de lei, eu preciso de investimento. Isso o governo federal pretende fazer. Agora, respeitadas as críticas, é um projeto que avança, sim, muito. Respeitando a promessa que foi feita pelo presidente Bolsonaro durante a sua campanha, de endurecimento em relação à criminalidade organizada, crime violento e corrupção. Veja que nós não vimos nenhum projeto consistente, com todo respeito, nos últimos governos em relação a essas atividades. Houve avanço, sim, vamos reconhecer, a questão própria do SUSP foi importante, um grande mérito do ministro Raul Jungmann, mas, no que se refere a uma alteração mais abrangente como essa, abrangente ainda que pontual, não houve. O governo está fazendo diferente, o governo está mostrando o que veio. Queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor como é que vai ser esse excludente de licitude para os policiais. A crítica é que isso vai dar uma liberdade para eles matarem, enfim, sem serem punidos. Na campanha, o presidente chegou a falar em não precisar nem ter um processo para quem cometesse esse tipo de crime durante uma atuação. Não vai acontecer? Como é que está exatamente no projeto? A proposta fala por si. O que a proposta faz é, vamos dizer assim, retirar dúvidas de que aquelas situações específicas ali descritas caracterizam legítima defesa. Então, um agente policial que, numa situação de sequestro de refém, toma uma providência para prevenir a morte da vítima, é evidente que ele atua em legítima defesa. No entanto, às vezes, por questões até discricionárias ou subjetivas de interpretação da lei, às vezes essa situação não era assim entendida. Então, nós apenas deixamos claro na lei, nós apenas extraímos do conceito de legítima defesa, né, situações que a elas são pertinentes. Então, não existe nenhuma licença para matar. Quem afirma isso está equivocado, não leu o projeto. É uma interpretação. Não estou dizendo que é o caso da senhora, estou dizendo que quem falou isso, sei lá se alguém falou isso, não é isso. É um projeto consistente com, vamos dizer assim, império da lei e respeito a direitos fundamentais. Por gentileza, com relação à condenação em segunda instância, tem essa questão que já foi e voltou do STF várias vezes. Por que vocês não sugerem uma mudança constitucional ao invés de um projeto de lei? Na interpretação atual do Supremo Tribunal Federal, já é uma medida constitucional. O Supremo Tribunal Federal, desde 2016, por 4 vezes, apesar de todos os rumores de que haveria mudança de posição, reafirmou que a execução em segunda instância não fere a presunção de inocência. Como, aliás, é na maioria dos países do mundo. Então, vamos ver lá. Onde nasceu a construção da presunção de inocência? Quer dizer, tempos imemoriais. Mas os países que construíram mais incisivamente um sistema de proteção de direitos, mas com processo penal eficiente, França e Estados Unidos. Em ambos os países, não se entende que a presunção de inocência veda execução
seja de uma condenação em primeira instância, seja de uma condenação em segunda instância. Então, assim, fere a presunção de inocência? Não, a presunção de inocência é relacionada com a prova. Para condenar alguém, você precisa ter prova categórica, e não propriamente com prisão após julgamento. Certo? O Supremo afirmou isso 4 vezes, nós estamos dando fé aos precedentes do Supremo Tribunal Federal. Pura e simplesmente. Não acho necessária uma emenda constitucional. Nós estamos apresentando aí um projeto de lei ordinária para apenas deixar isso mais claro na nossa legislação. Tudo bem? Ministro, nos últimos 20 anos, os governos e o Congresso aumentaram substancialmente as penas para todos esses crimes mais graves, né? A gente está vendo aqui agora que a sua proposta, o pacote, é basicamente um recrudescimento penal, né? Como é que o senhor acha que esse recrudescimento penal que está sendo proposto vai ter impacto na redução do número de homicídios? Há 20 anos atrás, matava-se 40 mil pessoas no Brasil por ano. Depois desse recrudescimento penal, né, a gente hoje está vendo, como o senhor mesmo citou aí no começo da entrevista, mais de 60 mil homicídios por ano. Para mim, essa é a questão central da sua administração. Como é que vai se reduzir o número de homicídios? O senhor acha mesmo que essas mudanças legais vão ter impacto na redução de homicídios? De que forma? O senhor acha que os criminosos que cometem esses crimes bárbaros, eles têm algum sentido de contenção em relação a medidas legais? Senhor Jair, eu discordaria inicialmente, respeitosamente, da afirmação que é apenas recrudescimento penal. Como nós dissemos, uma medida de todas implica em elevação da pena, que é para, basicamente, porte ilegal de arma por quem tem registros criminais pretéritos. As outras medidas são relativas ao regime. Então, mudança. O que se fez no passado? Muitas vezes se incrementava o tamanho da pena sem que isso tivesse impacto real por conta da manutenção das regras de regime. Mas, às vezes, mesmo o incremento do tratamento mais rigoroso pode ser exitoso. Vamos lembrar a situação que acontecia no início da década de 90, que era relacionada, o final da década de 80, que era relacionada a, vamos dizer, uma epidemia de sequestros para fins de extorsão mediante sequestro no Brasil. Às vezes com morte da vítima, às vezes, graças a Deus, sem a vítima ser assassinada. Houve um incremento da pena e, ao lado disso, houve uma maior ação eficiente da investigação e da polícia, e esse crime foi reduzido em muito. Não que ele não aconteça, ele acontece. Mas aquela epidemia que envolvia essa extorsão mediante sequestro, da época da década de 90, foi resolvida. Então, não é assim tão singelo afirmar que isso não significa nada. Ao contrário, isso significa sim. Agora, como eu disse, as leis não servem para nada se não forem aplicadas. Paralelamente, tem que ter uma série de medidas executivas que aumentem a eficiência da repressão e da prevenção desses crimes, né? Agora, não é recrudescimento apenas. Nós estamos incrementando os mecanismos de investigação, nós estamos estabelecendo regras mais duras para progressão de regime para alguns crimes, exatamente para tirar o criminoso da rua por mais tempo. Isso tem sim um impacto na segurança pública. É inegável isso é cientificamente demonstrado e até resultante, vamos dizer, de um juízo simples de bom senso, que se o criminoso é inabilitado a cometer crimes, ou seja, se ele é neutralizado em uma prisão, isso tem um impacto na segurança pública. Ou seja, tira os criminosos de circulação. Ministro. Outra coisa, ministro, é que no pacote não tem nenhuma medida contra a corrupção policial. Ministro, boa tarde. Acho que a corrupção vale para todos. Quando se incrementa as regras contra a corrupção, vale tanto para a corrupção de agente público, e entre os agentes públicos está a corrupção policial. A afirmação está equivocada. Folha mostra que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro, ele utilizou candidatas laranjas e para que elas repassassem dinheiros a contas ligadas ao gabinete do ministro. Levando em conta que o senhor trata de legislação eleitoral nesse pacote e que o senhor menciona esse novo momento político de compromisso do governo contra a corrupção, se o senhor considera as explicações do ministro até agora suficientes ou se o senhor considera que o ministro deve explicações ou, eventualmente, uma apuração mais detalhada sobre essa denúncia específica. Muito obrigado. Olha, com todo respeito, o tempo de ministros da Justiça
que atuavam como advogados de membros do governo federal é coisa do passado. Tá? Não cabe ao ministro da Justiça fazer esse papel de defesa de situações apontadas em relação a membros do governo. O que cabe ao ministro da Justiça, sim, é assegurar que, havendo informações consistentes, que isso seja devidamente apurado pelos órgãos de investigação competentes. E quando fui convidado a assumir essa posição, o presidente disse muito claramente de que ele é intolerante em relação a desvios e os órgãos deveriam ter plena autonomia em realizar essa apuração. E é o que vai acontecer em relação a todos os casos que aparecerem. Particularmente, não sei se essa matéria é totalmente consistente, mas se surgir a necessidade de apuração, será apurada. Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte: a inclusão de agentes policiais no artigo da legítima defesa e a não necessidade de um conflito para que haja a ação do agente policial não autoriza o chamado abate de suspeitos? Não, ele na verdade estabelece ali um conflito, uma situação de conflito armado, um risco iminente de conflito armado, né? Então acho que o policial não precisa esperar levar um tiro para ele poder tomar alguma espécie de reação.